Já estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Eu tenho aqui em minhas mãos a revista Princípios, que é o presente que o programa Lições da Bíblia quer dar para você. Você vai ver em sua tela aqui essa revista. Ela é uma revista muito linda, com praticamente 100 páginas coloridas de estudo da Bíblia, com diagramas, com perguntas, com conteúdo. Muito interessante. Se você ainda não tem esse estudo bíblico na sua casa, ligue para a gente. Você pode ligar o código de área 12 21 27 31 21. Então você vai discar 0, a operadora que você já trabalha, coloca o 12, que é a nossa região, 21 27 31 21, e você vai ser atendido em horário comercial. Você vai poder solicitar a sua revista, dar lá seu nome, endereço, os dados que precisamos para enviar com muito carinho esse material para você. Estudar a Bíblia muda a nossa vida, viu? Muda a nossa visão, muda como enxergamos a Deus, como enxergamos os caminhos de Deus, e isso é muito importante para você. E o mais importante é que é gratuito, a Novo Tempo não cobra nada de você. Uma outra forma de você conseguir esse curso bíblico é através do nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, e ali à sua direita, quando entra no nosso blog, vai ter a imagem dessa revista. E aí você clica em cima e já vai abrir lá o campo para você pôr o nome e endereço, e a gente vai enviar para você com muita alegria, tá bom? É isso, estudar a Bíblia muda a nossa visão das coisas. Estamos conversando aqui com os pastores que vieram da região sul do Brasil, Mítio Urbano e Hélio Machado, sobre um tema bastante importante, que são as imagens que a Bíblia usa, esses símbolos que a Bíblia usa para falar de unidade. Vimos agora há pouco sobre o povo de Deus e o pastor Hélio e o pastor Mítio falaram, já deram aí o conceito importante, né? Como é que Deus escolheu o povo, como é que os jovens eram preparados para fazerem parte do povo de Deus. Aí vem Jesus e escolhe 12, ele escolhe de um jeito inverso que os homens escolhiam, né? Me lembrou um pouco o pai de Davi, né? Passando diante de Samuel, Verdade. os filhos, né? Deus falando assim, ó, eu não vejo como vê o homem aí, eu não vejo como você está vendo. Tem que ter outra pessoa, não é bem esse. Deus falava através de Samuel, né? Samuel disse, não é isso que Deus me revelou. Eu acho isso muito importante, porque às vezes Deus faz isso para mostrar para a gente o seguinte, olha, Ele enxerga o coração, Ele quer a sinceridade da pessoa, Ele não quer apenas uma receitinha de como é que uma pessoa é escolhida, se ela tem muito estudo ou pouco estudo, Ele vai naquilo que a pessoa é, na essência de um bom cristão que possa representá-lo bem nessa terra, não é, pastor Hélio? Isso aí, pastor Lanza e pastor Mítio. Veja que não há nenhum mérito do ser humano na escolha de Deus. Porque Deus escolhe pelo seu amor. A Bíblia ela deixa claro através dos seus símbolos, da simbologia, né? Das mais diferentes formas. E o destaque é, o mérito sempre é divino. Deus nos chama, por quê? Porque Ele nos ama. Nunca haverá mérito do ser humano nessa escolha. E sempre o mérito divino. Isso fica claro na maneira como Ele chama Abraão, na maneira como ele compõe a nação de Israel, a maneira como Ele vai compondo os chamados ao longo de toda a Bíblia. O destaque é, o mérito sempre será divino. A iniciativa sempre é de Deus, né? Aquele Sempre de texto Deus. bíblico que diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Ele nos amou primeiro. É verdade. Então, toda iniciativa da escolha do povo, da nossa escolha, Deus nos escolhendo, Deus escolhendo a você, é o Espírito Santo sempre chamando, convidando a gente, né? Agora, uma outra imagem que nós temos aqui em nosso manual de estudos, e se você tem um manual de estudos, você pode acompanhar, é aquilo que o manual fala sobre a casa de Deus. É uma imagem importante, especialmente no conceito das pessoas que viviam naquele período, né? Uma metáfora que fala de pedras, as pedra sobre pedra, aquele monte de pedras formavam uma casa, que poderia ser sólida ou não. Como é que você vê essa ilustração aqui, a casa de Deus como um dos símbolos de unidade? Bom, pastor Lanza e Hélio e amigos também, esse aqui é outro símbolo bonito que a Bíblia utiliza, né? Porque, na verdade, numa casa tem todo tipo de elementos
desde quando a gente vê, né, um construtor, pessoas, é uma coisa bonita quando está construindo ali, né? Mas pega às vezes umas pedras meio feias ali e mistura com massa e tal, e a gente pensa assim, poxa, mas aquela pedra feia e tal, como é que vai servir para alguma coisa? Mas na hora que junta na massa ali, coloca o fundamento, a base, aquelas pedronas grandes que vão no buraco ali para sustentar o edifício, que nem aparecem, né? Mas que fica ali enterrado. O que vai aparecer novamente depois vão ser as paredes, vão ser a pintura bonita, uma janela diferente. Hoje a gente usa, né, nas construções aquelas pedrinhas especiais, meias branquinhas assim, e ninguém lembra daquela pedrona que está lá embaixo. Está segurando o peso, né? Mas está segurando o peso da construção. Ou seja, esse símbolo da casa é perfeito para nos lembrar que todos nós somos importantes para Deus. E não importa se a gente teve a oportunidade de estudar um pouco mais, de ir para a faculdade, de ter um curso. Hoje, interessante, quando estávamos vindo para cá com o pastor Hélio, saindo do hotel, no elevador estava escrito assim, é proibida toda e qualquer discriminação por raça, sexo, cor, portabilidade, deficiência, estudo. Todas as pessoas podem entrar nesse ambiente. Interessante, me lembrou da lição, por quê? Porque a despeito de que nós sejamos baixinho, alto, da cor da nossa pele, se estudamos ou não estudamos, todos nós somos como uma pedrinha que na mão de Deus pode se tornar valiosa para a construção da salvação de muitas outras pessoas. Porque esse é o grande objetivo. Deus nos escolheu como uma pedrinha, como um tijolo, como uma telha, enfim, para construir um edifício que sirva para representar o seu caráter, para salvar outras pessoas. Uma pedra, por exemplo, sem valor, você olhando sozinho para ela, só para uma pedra, ela praticamente não tem valor. Mas quando ela é unida pela massa com outras pedras, no final todas terão um alto valor, porque a soma de cada uma, né, como você estava falando, que dá esse valor, né? De permanência, de solidez, né? A gente começa a imaginar na linguagem figurada, né, que é a questão da construção. Essa interdependência é que uma pedra tem em relação a outras pedras num todo de uma construção. Essa interdependência. Veja, é claro, fica fácil você tirar vários exemplos quando você usa essa linguagem, né, figurada aí, da casa de Deus. Imaginemos uma construção aí, como vocês estão falando agora, um tijolo, ou 2 tijolos, ou 10 tijolos, jogados num terreno. Não tem valor nenhum, praticamente. O mato cresce sobre eles, acabou. Mas se você souber que na casa que você construiu, 10 tijolos se movimentaram e deram uma trinca na parede, você se preocupa. Porque não pelo valor dos tijolos, mas pelo valor do prédio, que pode ficar comprometido com aquela trinca. É interessante isso, né? Como você falou, essa interdependência. É a interdependência que dá o valor de cada um de nós. É uma ilustração fantástica que a Bíblia usa sobre a casa de Deus aqui, pastor Mitchell. E por mais que, pastor Hélio, a gente possa ter uma casa linda, uma casa elegante, né, suntuosa, mas uma simples telha que com o vento se mexeu, ou com a tempestade e abriu um pequeno buraco e a pessoa está lá na sua suíte, né, especial lá, mas caindo água em cima. Mas começa a pingar em cima da sua cama, começa a estragar os móveis. Uma telha faz toda a diferença. Então, por isso que a Bíblia diz que nós fazemos parte de um edifício que ele é ajustado por Deus, mas cuja base principal, a gente nunca pode esquecer, é Cristo. É Cristo que dá o fundamento para a igreja. E a igreja, a Bíblia tem essas duas colocações, né? A igreja não é apenas o prédio, onde no Antigo Testamento a gente sabia que a presença de Deus estava ali. O templo, né? Mas a igreja, agora somos nós, construções vivas. A lição vai falar um pouco depois sobre isso. Deus quer que nós sejamos esse prédio, esse edifício, né, pastor? Exatamente. Então veja, toda construção ela tem que ter um fundamento que a sustenta, né? Você já pensou um telhado em cima do nada? Em cima de uma parede ou em cima de um fundamento? Não tem valor, né? Mas quando dá o problema na telha lá, você vê o valor que dá, não é um telhado. Né? Então, eu acho que uma das coisas fundamentais para se começar um processo de construção é você solidificar a base.
E quando Paulo ele usa essa expressão, né, pedras vivas, o destaque maior é para a pedra fundamental, ou a pedra angular, como a Bíblia fala, né, que é o próprio Jesus. Quem dá essa sustentação para que essa construção seja sólida? Jesus. Normalmente a pedra angular ela pegava o peso mais forte nela, uma pedra grande, uma rocha. Ela sustenta ali a pressão, vamos dizer assim, né? Uma linguagem da construção em si. E essa pedra que dá sustentação é o próprio Jesus. Quer dizer, isso nos dá uma motivação de que essas pedras que são vivas, que estão num constante processo de aperfeiçoamento em Cristo, é motivado pelos méritos desse nosso Senhor Jesus, que é maravilhoso, né? Incrível. Agora, pastor Lanza, voltando aqui no assunto teológico assim da lição, às vezes podem surgir controvérsias e podem surgir nessa casa alguém que queira dizer assim, não, eu sou coluna e eu tenho um pensamento diferente. Eu sou telhado, sou mais importante. Estou mais em cima. Mas olha só o conselho da Bíblia aqui em Efésios capítulo 2, o verso 20, diz assim, vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então veja, você quer construir alguma coisa nova na igreja? Você quer liderar a igreja? Surgiu um problema de unidade? Sobre que nós devemos construir? Sobre o meu pensamento? Sobre aquilo que eu aprendi quando eu era criança? Ou sobre a minha cultura? Sobre aquilo que meus pais me ensinaram? A Bíblia está dizendo, pode ser importante isso, mas a gente na igreja constrói em cima de quê? De fundamentos, aquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que os profetas nos deixaram na palavra de Deus, e acima de todas as coisas, essa casa, para se manter unida, precisa construir em cima daquilo que Jesus ensinou. Então, de vez em quando acontece alguma coisa, alguma opinião diferente, a gente tem que lembrar, vamos voltar aos fundamentos. O que os apóstolos nos ensinaram. E no ambiente de igreja, isso é comum, né? Você que está acompanhando o programa, que frequenta a sua comunidade religiosa, não importa a sua religião nesse momento, a sua placa de igreja, num ambiente onde tem pessoas, sempre vai ter um problema, não é? Às vezes um achando que a sua ideia tem que prevalecer e a do outro não, como o pastor Mitchell está dizendo para a gente aqui. Temos que ter um cuidado muito grande, porque temos que visar o bem do outro. Quando a gente visa o bem do outro e que o outro cresça e que eu diminua, esse espírito de serviço, de ser servo num ambiente religioso, ajuda a construir a casa de Deus, não é? Como é aqui o símbolo, não é? De casa. Muito bem tocado nesse ponto aí, pastor Mitchell. Agora, pastor Hélio, o apóstolo Paulo, fala também de um outro símbolo. Somos santuários do Espírito Santo. Qual a sua impressão aí sobre esse exemplo que Paulo usa? Então, normalmente a tendência natural da gente fazer a aplicação desse texto à questão do nosso corpo como templo. Ou aplicando para a saúde. Para a saúde e tal. É uma aplicação, diríamos assim, secundária. Perfeito. Mas, em primeira mão, o contexto que Paulo está destacando ali é a questão da unidade do templo na formação individual de cada membro. Ou seja, cada membro, o papel individual de cada um, dando a ideia do templo como um todo. Quer dizer... Somos templos do Espírito Templos do Espírito Santo. Quando que nós formamos essa questão do templo em si? Na própria unidade da igreja. Né? Quando nós coletivamente adoramos a Deus, buscamos fazer a sua vontade, fundamentados naquilo que o pastor Mitchell destacou aqui, fazer a vontade de Deus com base na sua palavra. Quer dizer, esse corpo aí, esse santuário, tem a ver com a igreja de Deus viva. A igreja de Deus viva. Tem um trechinho aqui do nosso manual de estudos, uma linha que eu gostei muito, que diz assim: para Paulo, Deus habita na comunhão cristã. Como é que a gente pode entender isso, pastor Mitchell? Para Paulo, Deus habita na comunhão cristã, com a visão desse santuário. Aí, após a sua resposta, a gente já vai para mais um intervalo. A igreja de Corinto era uma igreja assim que teve muitos problemas, né? Era uma igreja que estava situada numa região com muita idolatria. A gente não pode esquecer que vieram para a igreja de Corinto mulheres que tinham sido sacerdotisas da deusa Diana. Vocês se lembram que essas sacerdotisas, que eram
essas mulheres, elas faziam verdadeiros cultos sexuais para outros deuses, Diana, por exemplo, e elas raspavam a cabeça, lembra disso? E aí Paulo aconselha a igreja em Corinto que essas mulheres que já agora eram cristãs, tinham que colocar um véu enquanto o cabelo não crescia e devia deixar crescer porque iria diferenciar para não serem comparadas com a velha vida que elas tinham, né? E essas divisões e tantas outras existiam naquele tempo na igreja em Corinto, e havia alguns que queriam dizer, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, e queriam provocar essa divisão na igreja. E Paulo está dizendo assim, olha, aquele que afronta contra o corpo de Cristo, que causa divisões, não é usado por Deus, porque Deus trabalha em quê? No amor, trabalha na unidade, Deus trabalha no diálogo, né? Na união, esse é o Espírito de Deus. Que maravilha. Amigos, vamos para mais um intervalo? Vocês não saiam daí porque nós voltamos já já.